Próximos dias, mais especificamente no dia 28, domingo, temos uma mudança de energias muito significativa rolando nos céus e, por consequência ou ressonância direta, aqui na Terra também. Marte, o planeta da ação, da coragem e da iniciativa, está mudando de signo e ingressando em Gêmeos nesse dia 28, inaugurando um período em que a mente se torna, ao mesmo tempo, o principal campo de batalha e também a nossa maior ferramenta de realização das nossas principais ações. Nesse vídeo vou explicar o que essa mudança representa, quais as energias passam a dominar esse novo ciclo e principalmente como esse trânsito pode se manifestar na sua vida. E não vamos ficar apenas na interpretação geral, vamos analisar o trânsito para cada ascendente, entendendo em qual casa astrológica Marte estará atuando no seu mapa e quais áreas da sua vida tendem a ganhar movimento, desafios e oportunidades durante esse período, que irá do dia 28 de junho até o dia 11 de agosto. Antes de começarmos a falar de cada ascendente de maneira mais específica, é importante falar de maneira mais profunda sobre essa mudança que ocorrerá nos próximos dias, focando no simbolismo e nas energias que passarão a estarem ativas quando Marte entrar no signo de Gêmeos de fato. Essa entrada de Marte em Gêmeos inaugura um novo ciclo de ação, iniciativa e movimento. E neste vídeo nós vamos explorar justamente as energias desse trânsito, o que ele simboliza, quais são os principais temas que passam a ganhar força e como essa mudança pode se manifestar na nossa vida ao longo das próximas semanas. Quando Marte entra em Gêmeos, a energia da ação deixa de ser direta e passa a ser guiada pela mente. Em vez de agir apenas por impulso ou força, nós somos convidados a usar a inteligência, a curiosidade e a comunicação como principais ferramentas que impulsionam as nossas ações. Esse trânsito ele marca um período em que as ideias circulam com mais rapidez, as conversas se tornam mais intensas e a necessidade de aprender, de trocar informações e explorar novos caminhos, elas ganham força. A arte ele representa a nossa iniciativa, a nossa coragem e a maneira que lutamos pelo que desejamos. Gêmeos, por sua vez, ele é um signo de ar regido por Mercúrio, ligado ao pensamento, à linguagem, aos estudos, aos deslocamentos e às conexões. Quando essas duas energias se encontram, a ação acontece através das palavras, das estratégias e da capacidade de adaptação, bem como da capacidade de comunicação. Gêmeos ele é um signo múltiplo que fala de diferentes e variadas possibilidades. Este é um momento especialmente favorável para iniciar cursos, negociações, escrever, criar conteúdo, fazer contatos e colocar projetos intelectuais em movimento. Ao mesmo tempo, esse trânsito ele pode aumentar a inquietação e a ansiedade mental. A sensação de que há muitas possibilidades pode dificultar a concentração e fazer com que a energia se disperse em várias direções. Existe mais pressa para responder, opinar e decidir, o que também pode gerar discussões, mal-entendidos e conflitos motivados por palavras ditas no calor do momento. O desafio aqui é agir com inteligência, sem perder a clareza ou entrar em debates apenas pelo prazer de vencer uma discussão. No campo coletivo, esse Marte em Gêmeos ele costuma acelerar o fluxo das notícias, os debates, negociações e disputas de narrativas. Este é um período em que a informação ela ganha mais poder, tanto para construir quanto para dividir. Por isso, torna-se essencial desenvolver um senso crítico, verificar as fontes e evitar alimentar rumores ou reações impulsivas. A comunicação ela se torna uma verdadeira ferramenta de ação e transformação para quem de fato souber aproveitar de maneira eficiente essa energia de Marte no signo de Gêmeos. No plano pessoal, esse trânsito favorece de maneira geral a flexibilidade. Em vez de insistir em um único caminho, Gêmeos nos lembra que existem alternativas, novas perguntas e diferentes formas de resolver um mesmo problema. A coragem, nesse momento, não está apenas em enfrentar desafios, mas também em mudar de ideia quando necessário, aprender algo novo e adaptar a estratégia conforme as circunstâncias mudam. Pensando em uma perspectiva simbólica, Marte em Gêmeos, ele nos ensina que as palavras também são instrumentos de poder. O que nós pensamos, dizemos e compartilhamos pode abrir portas, criar oportunidades ou também gerar conflitos. Esse é um convite para usar a mente de forma consciente, direcionar a energia para aquilo que realmente importa e transformar conhecimento em ação com assertividade. Afinal, durante esse trânsito, a inteligência ela deixa de ser apenas uma qualidade intelectual e ela passa a se tornar uma verdadeira força de movimento. Agora, conforme nós começamos falando nesse vídeo, nós vamos adentrar no universo particular de cada ascendente e explicar como esse trânsito de Marte em Gêmeos tende a se desenrolar conforme a casa astrológica que ativar no seu mapa natal.
E para saber em qual casa esse Marte estará, você precisa saber o seu ascendente. Caso você não saiba, comente aqui embaixo que te dou uma orientação nos comentários de como fazer para descobrir. Então, agora, antes da gente entrar no primeiro ascendente, eu gostaria de pedir que vocês deixem o seu gostei no vídeo, compartilhem com quem mais possa gostar do assunto e também deixem o seu comentário, que isso ajuda o canal a crescer e faz com que eu traga cada vez mais conteúdo sobre o assunto para vocês que gostam de astrologia e estão em busca de uma orientação astrológica e um direcionamento de vida baseado na sabedoria dos astros. A sua interação nos ajuda muito a crescer e expandir o canal. Outra coisa, eu vou deixar a minutagem na descrição do vídeo. Se você quiser ir direto para o seu ascendente, basta você olhar na descrição que vai ter em qual momento começa cada ascendente para você procurar direto pelo seu. Agora nós vamos então ao primeiro ascendente, que é o ascendente em Áries. Ascendente em Áries. Se o seu ascendente é em Áries, este é um trânsito especialmente importante para você. Isso porque Marte, além de estar mudando de signo, ele é o regente do seu ascendente da casa 1 do seu mapa natal. Quando o planeta regente do seu ascendente muda de signo, é como se a sua energia pessoal também mudasse de direção, ganhasse um novo movimento. Você pode perceber uma mudança na forma de agir, de tomar decisões e até na maneira como direciona seus esforços e suas atitudes. Com Marte entrando em Gêmeos, ele passa a transitar pela casa 3 do seu mapa natal, o setor da comunicação, dos estudos, da aprendizagem, dos irmãos, da vizinhança, dos deslocamentos e das conexões do dia a dia. Esse é um período que ele favorece o movimento intelectual, a troca de informações e a busca por novos conhecimentos. A sua mente, ela tende a ficar mais acelerada, mais curiosa e mais inquieta, despertando a vontade de estudar, escrever, de ensinar, negociar ou iniciar projetos ligados à comunicação e às redes sociais, ou até mesmo despertando a vontade e mais energia de se deslocar, deslocamentos curtos, de se comunicar com irmãos, vizinhança. Também pode ser que alguma coisa aconteça na vida dos seus irmãos, por exemplo, já que Marte está entrando ali nessa área 3 do seu mapa natal. Marte, ele rege o seu ascendente, é a sua casa 1. Esse trânsito, ele mostra que a sua identidade e os seus objetivos pessoais, eles estarão diretamente conectados à maneira como você se comunica. Em outras palavras, aquilo que você diz, escreve, negocia ou aprende poderá abrir portas importantes. A sua capacidade de convencer, de argumentar e defender suas ideias poderá ficar muito mais evidente, desde que, obviamente, você utilize essa energia com estratégia e inteligência. Por outro lado, Marte ele também pode aumentar a impulsividade nas palavras, então pode existir uma tendência maior a você responder sem pensar, entrar em discussões desnecessárias ou agir com impaciência diante de opiniões diferentes das suas. Então será importante lembrar que durante esse trânsito, nem toda batalha precisa ser travada e que saber ouvir pode ser tão poderoso quanto saber argumentar. No cotidiano, esse também pode ser um período de maior movimentação. Como eu falei, viagens curtas, reuniões, compromissos, cursos, contatos profissionais e mudanças na rotina tendem a se intensificar. A sensação pode ser de que os dias estão mais corridos, exigindo uma organização para que tanta atividade não gere dispersão ou desgaste mental. O grande aprendizado desse trânsito para você que possui o ascendente em Áries é compreender que a verdadeira força ela não estará apenas na ação, mas também na palavra. Marte em Gêmeos, ele convida você a usar a sua coragem para expressar as suas ideias, iniciar conversas importantes, aprender algo novo e construir conexões que possam impulsionar os seus projetos. Quanto mais consciente você for do uso da comunicação, maiores serão as oportunidades que poderão surgir ao longo deste ciclo para você. Ascendente em Touro. Se você possui o ascendente em Touro, a entrada de Marte em Gêmeos desloca a sua energia para um tema muito concreto, que são seus recursos, dinheiro, talentos e tudo aquilo que sustenta a sua segurança material. Marte, ele passa a transitar pela casa 2 do seu mapa, trazendo mais iniciativa para buscar crescimento financeiro, aumentar a renda e também para valorizar as suas habilidades. Esse é um período que incentiva você a transformar conhecimento e competências em resultados práticos. A casa 2, ela não fala apenas de dinheiro, mas também daquilo que você acredita que merece receber, de alto valor. Por isso, esse trânsito ele pode despertar uma postura mais determinada na hora de negociar, de cobrar pelo seu trabalho, de fazer investimentos na sua carreira ou de buscar novas fontes de renda. Marte, ele traz coragem para agir, mas também ele pode aumentar a impulsividade com gastos, exigindo mais planejamento antes de assumir compromissos financeiros
ou de fazer compras que você pode acabar fazendo por impulso, por exemplo. Para você que possui o ascendente em Touro, existe um detalhe muito importante, porque Marte, ele é o regente da sua casa 12. E isso significa que assuntos ligados ao inconsciente, aos bastidores da sua vida, encerramento de ciclos e processos internos, eles encontram uma forma de se manifestar através da casa 2 do seu mapa durante esse ciclo. Em muitos casos, esse trânsito ele pode mostrar que antigas inseguranças, medos ou padrões de escassez precisam ser reconhecidos e transformados para que você possa construir uma relação mais saudável com o dinheiro e com o seu próprio valor. Também esse pode ser um período em que trabalhos realizados nos bastidores comecem a gerar frutos concretos, projetos que vinham sendo preparados em silêncio, estudos feitos sem muita exposição ou até iniciativas mais discretas podem começar a produzir resultados financeiros. Ao mesmo tempo, será importante você prestar atenção para que situações ocultas, despesas inesperadas ou falta de organização não acabem afetando seu orçamento e seu sustento. Como Gêmeos, ele é um signo ligado à comunicação e ao aprendizado, Marte ele também favorece ganhos por meio da escrita, do ensino, das vendas, do marketing, das negociações, das redes sociais, vendas, compras e de atividades que dependam da troca de informações. Quanto mais você desenvolver as suas habilidades intelectuais e comunicativas, maiores podem ser as oportunidades de ampliar os seus recursos durante esse período em que Marte estiver em Gêmeos. O principal convite desse trânsito é que você reconheça que prosperidade não depende apenas do esforço, mas também da maneira como você enxerga o seu próprio valor. Marte, na casa 2, ele impulsiona a construção de uma base material mais sólida, enquanto seu papel como regente da casa 12 do seu mapa natal mostra que esse crescimento começa, antes de tudo, pela transformação de padrões internos que talvez já não façam mais sentido na sua vida. Ascendente em Gêmeos. Se o seu ascendente é em Gêmeos, este é um dos trânsitos mais importantes do momento para você. Marte ele ingressa na casa 1 do seu mapa natal, o setor da sua identidade, iniciativa, vitalidade e da maneira como você se apresenta no mundo. É como se uma nova fase começasse trazendo mais disposição para agir, tomar decisões e colocar em prática aquilo que até então estava apenas no campo das ideias. A casa 1, ela representa o eu, e Marte, ele é um planeta que impulsiona o movimento. Durante esse período, você tende a sentir mais coragem para iniciar projetos, assumir desafios e defender seus objetivos. A sua presença pode se tornar mais marcante, sua postura mais firme e sua capacidade de liderança mais evidente, bem como a sua capacidade de comunicação. Esse é um excelente momento para tirar planos do papel, mudar hábitos, investir em novos projetos ou promover mudanças importantes na sua vida. Ao mesmo tempo, Marte em Gêmeos, ele aumenta a velocidade dos pensamentos e da comunicação. Você poderá sentir uma necessidade maior de conversar, de aprender, de fazer contato e explorar diferentes possibilidades. A mente, ela fica mais ativa e inquieta, o que favorece estudos, produção de conteúdo, negociações e atividades intelectuais. O desafio será evitar a dispersão e direcionar essa energia para aquilo que realmente merece a sua atenção. Existe um ponto muito interessante neste trânsito para você que possui o ascendente em Gêmeos, que Marte ele é o regente da casa 11 do seu mapa, o setor dos amigos, dos grupos, dos projetos futuros, das redes de relacionamento e dos objetivos de longo prazo. Isso significa que sua iniciativa pessoal ela estará profundamente conectada às pessoas com quem você se relaciona e aos ambientes coletivos dos quais você faz parte, os ambientes sociais. Novas amizades, parcerias, equipes e conexões podem abrir portas importantes e acelerar a realização de metas que você deseja alcançar, por exemplo. Por outro lado, a mesma intensidade que impulsiona, ela também pode gerar conflitos. Marte, na casa 1, ele costuma aumentar a impaciência, a competitividade e a tendência a agir antes de refletir. Vai ser muito importante que você cuide da forma como você se posiciona, especialmente em conversas e discussões, para que a sua assertividade não seja confundida com agressividade. E pensando que Marte rege a sua casa 11, pode ser que exista algum conflito ali com grupos, com amizades, com pessoas com as quais você se comunica ou grupos que você frequente. O grande aprendizado desse trânsito é perceber que ele é um momento de protagonismo para você que possui o ascendente em Gêmeos, que você está sendo chamado a ocupar o seu espaço, a mostrar as suas ideias, a liderar novos caminhos. E como Marte ele rege, então, a sua casa 11, esse crescimento dificilmente acontecerá sozinho. Ele tem muito a ver com as conexões certas, com os projetos coletivos e com as pessoas que compartilham dos mesmos objetivos que você.
pois elas poderão desempenhar um papel fundamental na construção dessa nova etapa da sua vida. Ascendente em Câncer. Se o seu ascendente está em Câncer, a entrada de Marte em Gêmeos, ela marca o início de um período mais introspectivo e estratégico para você, porque Marte ele passa a transitar pela casa 12 do seu mapa natal, que é um setor que fala de bastidores, do inconsciente, de encerramento de ciclos, de espiritualidade e de tudo aquilo que acontece antes de um novo começo. Ele também fala de isolamento. Em vez de agir de forma impulsiva, esse trânsito convida você a observar, a refletir e preparar o terreno para movimentos mais importantes que acontecerão mais adiante. A casa 12, ela costuma ser um espaço de recolhimento e elaboração. Por isso é possível que você sinta a necessidade de desacelerar em alguns momentos, de rever planos, de abandonar hábitos que já não fazem mais sentido e também de lidar com questões emocionais que estavam sendo deixadas de lado. Marte ele traz movimento para essa área, fazendo com que assuntos antes ocultos eles venham à tona para serem resolvidos ou finalizados. Embora esse processo ele possa parecer desconfortável em alguns momentos, ele tem um enorme potencial de fortalecimento interior para você que possui o ascendente em Câncer. Como Marte ele estará em Gêmeos, esse trabalho interno acontece principalmente através da mente. Você pode perceber um aumento na sua atividade mental, sonhos podem ficar mais intensos, reflexões profundas e uma necessidade maior de compreender padrões de comportamento ou crenças que influenciam as suas decisões. Terapias, práticas espirituais, psicológicas, meditação, escrita e momentos de silêncio, eles podem ser especialmente produtivos durante esse período para você. Há um detalhe muito importante para você que possui ascendente em Câncer, porque Marte, ele é o regente da sua casa 10, que é o setor da sua carreira, da realização profissional, da sua imagem pública e do seu propósito, do seu caminho de vida. Isso significa que esse movimento mais reservado não representa uma pausa no seu crescimento, mas sim uma fase de preparação. Muitas decisões relacionadas ao trabalho, por exemplo, podem estar sendo amadurecidas nos bastidores, mesmo que ainda não sejam visíveis para as outras pessoas e até mesmo para você. Também é possível que você esteja desenvolvendo projetos de forma discreta, reorganizando metas profissionais ou encerrando um ciclo importante antes de assumir uma nova posição ou responsabilidade. Em alguns casos, esse trânsito ele pode mostrar que agir com estratégia será muito mais eficiente do que agir por impulso. Nem tudo precisa ser revelado imediatamente. Algumas conquistas acontecem primeiro no silêncio, para só depois aparecerem para o mundo. E o grande ensinamento desse trânsito para você que possui o ascendente em Câncer é compreender que nem toda ação ela precisa ser externa para ela produzir resultados. Marte, na sua casa 12, ele fortalece a sua preparação, enquanto a sua regência sobre a casa 10 mostra que esse processo tem um objetivo muito claro, que é construir bases mais sólidas para o seu futuro profissional e para a imagem que você deseja projetar no mundo. O trabalho invisível que você fizer agora ele poderá transformar em grandes realizações quando chegar o momento certo de agir mais adiante. Ascendente em Leão. Para você que possui o ascendente em Leão, a entrada de Marte em Gêmeos, ela ativa uma das áreas mais voltadas para o futuro do seu mapa, que é a casa 11. A casa 11 é um setor dos projetos de longo prazo, das amizades, dos grupos, das redes de contato e dos objetivos que você deseja construir ao longo da sua vida. Ela é uma casa que também fala dos ganhos da casa 10, ou seja, os ganhos da carreira. Com Marte transitando por essa casa, é natural que você sinta um impulso maior para expandir a sua rede de relacionamentos, por exemplo, participar de novos ambientes e colocar em movimento planos que talvez estivessem aguardando o momento certo para sair do papel. A casa 11, ela também fala do poder das conexões. Durante esse trânsito, oportunidades importantes podem surgir por meio de amigos, equipes, comunidades, clientes, grupos, seguidores ou pessoas que compartilham dos mesmos interesses que você. Esse ele é um excelente momento para fortalecer a sua presença em grupos e desenvolver projetos colaborativos, para ampliar também a sua atuação nas redes, sejam elas redes sociais ou as redes, o meio que você convive, e construir alianças que possam contribuir para o seu crescimento. Como Marte estará em Gêmeos, a comunicação ela se torna uma ferramenta essencial. Conversas, negociações, eventos, cursos e trocas de conhecimento podem abrir portas inesperadas. Ao mesmo tempo, esse trânsito ele perde discernimento nas escolhas das companhias e cuidado para você não entrar em conflitos dentro de grupos ou discutir por diferenças de opinião, por exemplo. Marte ele traz iniciativa, mas ele também pode
pode tornar os debates mais acalorados se a energia ela não for bem direcionada. Um ponto muito significativo deste trânsito para você que tem um ascendente em Leão é que Marte ele rege a casa 9 do seu mapa natal, que é o setor das viagens, dos estudos superiores, da filosofia de vida, espiritualidade, religiosidade, como de publicações e também da expansão de horizontes de uma maneira geral. Isso significa que os seus conhecimentos, as suas crenças e tudo aquilo que amplia a sua visão de mundo podem ser os grandes impulsionadores dos seus projetos futuros. Quanto mais você investir em aprendizado e desenvolvimento pessoal, maiores tendem a ser as oportunidades de crescimento que surgirão através das pessoas e dos ambientes que você frequenta, por exemplo. Esse também ele pode ser um período favorável para ensinar, compartilhar conhecimento, produzir conteúdo, iniciar uma especialização, um curso longo, planejar viagens, viajar ou estabelecer conexões com pessoas de outras cidades ou países. As ideias que antes pareciam distantes, elas podem encontrar agora um apoio necessário para se transformarem em realidade, especialmente se houver abertura para construir esses projetos em parcerias. O principal convite desse trânsito é compreender que ninguém cresce completamente sozinho. Marte, na casa 11 do seu mapa natal, ele impulsiona os seus sonhos e objetivos, enquanto a sua regência sobre a casa 9 mostra que a expansão da sua consciência será um dos principais motores desse processo. As pessoas certas, os grupos certos e os conhecimentos que você adquirir durante esse período poderão abrir caminhos muito maiores do que você imagina, aproximando você de um futuro mais alinhado com os seus propósitos. Ascendente em Virgem. Para você que possui o ascendente em Virgem, a entrada de Marte em Gêmeos, ela inaugura um período de grande movimentação na sua vida profissional. Marte ele passa a transitar pela casa 10 do seu mapa natal, o setor da sua carreira, imagem pública, das realizações e da direção que você deseja dar à sua vida. Esse ele é um trânsito que ele desperta ambição, iniciativa e coragem para assumir novos desafios, buscar reconhecimento e agir de forma mais estratégica em relação aos seus objetivos. A casa 10, ela representa aquilo que nós construímos diante do mundo, o nosso propósito de vida. Ela é o ponto mais alto do nosso mapa. Por isso é possível que você, que possui o ascendente em Virgem, sinta uma necessidade maior de se posicionar, de liderar projetos, assumir responsabilidades ou tomar decisões importantes na sua carreira, na sua profissão. Marte, ele impulsiona o desejo de crescer e de conquistar resultados, tornando esse um excelente momento para lançar projetos, buscar promoções, fortalecer sua marca pessoal ou investir em atividades que aumentem a sua visibilidade profissional. Como Marte ele estará no signo de Gêmeos, a comunicação será um dos maiores diferenciais para você que possui o ascendente em Virgem. Reuniões, negociações, apresentações, vendas, produção de conteúdo, ensino, marketing ou qualquer atividade que envolva troca de informações tende a ganhar força. A capacidade de argumentar, conectar pessoas e transmitir conhecimento poderá abrir portas importantes durante esse período. Há, porém, um aspecto ainda mais profundo nesse trânsito para você que possui o ascendente em Virgem, que é o fato de Marte ser o regente da casa 8 do seu mapa, que é um setor ligado às transformações mais profundas, aos recursos compartilhados, aos investimentos, às heranças, às parcerias financeiras e aos processos de renascimento, bem como tudo aquilo que envolve a sua intimidade. Isso indica que mudanças significativas podem acontecer na sua carreira como consequência, por exemplo, de processos de encerramento e renovação, transformações profundas. Em alguns casos, será necessário abandonar antigos modelos de trabalho, rever estratégia ou transformar a maneira como você administra os seus recursos, especialmente os compartilhados, e responsabilidades para alcançar um novo nível de crescimento, deixando, por exemplo, dependências de lado. Também é um período que pode trazer maior envolvimento com questões financeiras ligadas à sua profissão, como negociações, investimentos, sociedades, comissões ou administração de recursos de terceiros. Ao mesmo tempo, será importante você agir com cautela para evitar disputas de poder, conflitos com superiores ou decisões precipitadas motivadas pela ansiedade de obter resultados rápidos, por exemplo. O ensinamento desse trânsito para você que possui o ascendente em Virgem é compreender que o verdadeiro crescimento profissional ele nasce da capacidade de se transformar e também de se comunicar. Marte, na casa 10, ele impulsiona a sua carreira e a sua visibilidade, enquanto a sua regência sobre a casa 8 mostra que essa evolução ela exige coragem para deixar para trás aquilo que já não sustenta os seus objetivos. Ao unir estratégia, inteligência e disposição para mudar, você poderá construir
uma fase de grande fortalecimento e reconhecimento na sua trajetória profissional. Ascendente em Libra. Se você possui o ascendente em Libra, a entrada de Marte em Gêmeos ela ativa a casa 9 do seu mapa natal. Um setor ligado à expansão, ao conhecimento e à busca por novos horizontes, pela expansão de horizontes. Esse trânsito ele desperta uma necessidade maior de crescer, de aprender e de enxergar a vida sob uma nova perspectiva. Esse é um período que ele favorece estudos, especializações, viagens, publicações, contato com outras culturas e tudo aquilo que amplia a sua visão de mundo. Marte ele traz iniciativa, dinamismo, e você pode sentir um forte impulso para iniciar, por exemplo, um curso longo, para aprofundar os seus conhecimentos, para compartilhar aquilo que você sabe ou colocar em prática projetos que envolvam ensino, comunicação ou até mesmo experiências internacionais. A curiosidade, ela tende a aumentar e existe uma vontade maior de explorar caminhos diferentes, questionar antigas crenças e buscar respostas para assuntos que antes pareciam distantes. Como Marte ele estará em Gêmeos, essa expansão ela acontece principalmente através da troca de ideias. Conversas enriquecedoras, leituras, produção de conteúdo, palestras, escrita, redes sociais e novos contatos intelectuais, eles podem desempenhar um papel importante durante esse período. Ao mesmo tempo, será necessário você tomar cuidado para não querer absorver informações demais sem aprofundar verdadeiramente em nenhum assunto. O desafio será transformar conhecimento em sabedoria. Conhecimento é um tema de Gêmeos e sabedoria é um tema de casa 9. Existe um ponto muito significativo nesse trânsito para você que possui ascendente Libra, que é o fato de Marte ele ser o regente da casa 7 do seu mapa natal, que é o setor dos relacionamentos, das parcerias, das sociedades e dos contratos. Isso mostra que as pessoas elas terão um papel decisivo no seu processo de crescimento, de expansão. Um parceiro, um cliente, um mentor, um professor, ou até mesmo alguém que pense de forma muito diferente de você, ele pode provocar uma mudança importante na sua maneira de enxergar a vida e abrir portas para novas oportunidades que te façam crescer. Esse também ele é um excelente momento para desenvolver projetos em parceria, de formalizar acordos, de ampliar a atuação profissional por meio de clientes, sociedades, ou de fortalecer relacionamentos que compartilhem dos mesmos ideais que os seus. Em contrapartida, também podem existir divergências de opinião que podem surgir com mais facilidade, especialmente se houver rigidez nas suas próprias convicções. Marte, ele tende a tornar os debates mais intensos, então será importante lembrar que crescer também envolve ouvir perspectivas diferentes. O grande aprendizado desse trânsito para você que possui o ascendente em Libra é compreender que toda a expansão ela acontece também através do encontro com o outro e com novas experiências. Marte, na sua casa 9, ele impulsiona você a sair da sua zona de conforto, a explorar novos caminhos e a ampliar os seus horizontes, enquanto a sua regência sobre a casa 7 mostra que algumas das oportunidades mais importantes desse ciclo poderão chegar justamente através das pessoas que cruzam o seu caminho, das parcerias, dos contratos, enfim. Quanto maior for a sua abertura para aprender e construir parcerias, maiores serão as possibilidades de realização e de crescimento durante esse período. Ascendente em Escorpião. Para você que possui o ascendente em Escorpião, a entrada de Marte no signo de Gêmeos ele ativa uma das áreas mais profundas e transformadoras do seu mapa natal, que é a casa 8. Esse ele é um setor de mudanças, dos processos de renascimento, dos recursos compartilhados, de crises, intimidade e de tudo aquilo que exige coragem para enfrentar e transformar de maneira profunda. Marte, ele intensifica esse movimento, indicando que esse pode ser um período de grandes ajustes internos e externos para você, em que velhos padrões eles dão lugar a uma nova forma de viver determinadas experiências, por exemplo. A casa 8, ela também está relacionada a finanças compartilhadas, investimentos, impostos, heranças, sociedades e tudo aquilo que envolve bens ou responsabilidades divididas com outras pessoas. Durante esse trânsito, essas questões elas podem ganhar mais destaque na sua vida, exigindo decisões práticas, negociações e uma postura mais estratégica na administração dos recursos compartilhados. Marte, ele favorece a iniciativa, mas também pede cautela para evitar agir por impulso em assuntos financeiros delicados, também para evitar, por exemplo, alguma crise relacionada a finanças compartilhadas, brigas, discussões, enfim.
Como Marte ele estará em Gêmeos, boa parte dessa transformação ela tende a acontecer através da comunicação e da troca de informações. Conversas importantes, negociações, acordos e esclarecimentos, eles podem abrir caminhos para resolver situações que estavam pendentes. Ao mesmo tempo, esse trânsito ele convida você a investigar, a pesquisar, a compreender melhor aquilo que acontece nos bastidores sem aceitar explicações superficiais. Outro fator importante de se levar em conta para você que possui o ascendente escorpião é que esse Marte ele rege a casa 6 do seu mapa, que é o setor da rotina, do trabalho, da saúde e das responsabilidades diárias. Isso significa que as mudanças representadas pelo Marte, transitando pela sua casa 8, elas terão reflexos diretos na sua organização cotidiana, na sua rotina, até mesmo na sua saúde. Alterações na forma de trabalhar, novas funções, mudanças de equipe, reorganização financeira ou até mesmo a necessidade de cuidar melhor da sua saúde podem surgir como consequência desse processo de transformação. Também esse é um período muito favorável para eliminar hábitos que não contribuem para o seu crescimento. A casa 8, ela fala sobre desapego, enquanto a casa 6, ela representa os comportamentos repetitivos do dia a dia. Juntas, essas energias, elas mostram que você tem, então, a oportunidade de abandonar rotinas desgastantes, de reorganizar prioridades e também construir um cotidiano mais alinhado com a pessoa que você está se tornando ou deseja se tornar. O grande aprendizado desse trânsito para você que possui o ascendente em escorpião é compreender que toda transformação ela exige movimento. Marte na casa 8, ele impulsiona mudanças profundas, enquanto a sua regência sobre a casa 6, ele mostra que essas mudanças precisam ser refletidas nas pequenas escolhas do seu dia a dia. Ao transformar a sua rotina, a sua relação com o trabalho e a maneira como administra os seus recursos e também a sua própria energia, você cria condições necessárias para viver uma fase de maior fortalecimento e renovação. Ascendente em Sagitário. Se você possui o ascendente em Sagitário, a entrada de Marte em Gêmeos coloca os relacionamentos no centro das atenções, porque Marte ele passa a transitar pela casa 7 do seu mapa natal, que é o setor das parcerias, dos relacionamentos, das sociedades, dos contratos e de todas as conexões que envolvem trocas diretas com outras pessoas. A casa 7, ela é a casa do outro. Esse é um período em que o outro funciona como um espelho, revelando tanto oportunidades de crescimento quanto desafios que precisarão ser enfrentados. Marte ele leva movimento para essa área do seu mapa, portanto da sua vida, e pode trazer o início de novas parcerias, por exemplo, negociações importantes, maior dinamismo na vida afetiva ou decisões significativas em relacionamentos ou parcerias já existentes. Se houver equilíbrio, esse trânsito ele favorece a construção de alianças produtivas e fortalecimento de vínculos. Porém, como Marte também representa confronto, diferenças de opinião e disputas, pode surgir com mais facilidade conflitos, exigindo maturidade para transformá-los em diálogo e crescimento, sem entrar na parte mais afrontosa dessa energia marciana. Como Marte ele estará em Gêmeos, a comunicação ela será o principal fator de sucesso ou de tensão durante esse período para você que possui o ascendente em Sagitário. Conversar com clareza, negociar expectativas e aprender a ouvir o ponto de vista do outro será essencial durante esse período. Muitas vezes, os desafios não estarão na falta de ação, mas na maneira como as palavras são utilizadas. Saber argumentar sem competir vai fazer toda a diferença durante esse período de Marte em Gêmeos, transitando pela sua casa 7. Outro ponto a ser observado é que Marte ele rege a casa 5 do seu mapa, que é o setor da criatividade, dos romances, dos filhos, crianças, prazeres, hobbies e expressão pessoal. Isso significa que seus relacionamentos eles estarão profundamente ligados à forma como você expressa a sua individualidade. Um novo romance ele pode sim surgir, projetos criativos podem ganhar parceiros importantes ou uma relação já existente pode impulsionar você a desenvolver talentos e colocar ideias em prática, por exemplo. Do mesmo modo, atividades ligadas à arte, entretenimento, produção de conteúdo, empreendedorismo ou a qualquer projeto que desperte o seu entusiasmo tendem a ganhar força quando forem realizadas em parceria ainda mais. No entanto, será importante evitar disputas por protagonismo ou a necessidade de ter sempre a última palavra, especialmente nas relações mais próximas. O verdadeiro crescimento, ele acontece quando existe espaço para a individualidade de ambos. O grande ensinamento desse trânsito para você que possui o ascendente em Áries
É compreender que as parcerias certas, elas não limitam a sua liberdade, elas ampliam o seu potencial. Marte, transitando pela sua casa 7, ele impulsiona seus relacionamentos e convida você a construir alianças mais conscientes, enquanto a sua regência sobre a casa 5 mostra que o romance, o amor, a criatividade, a autenticidade serão ingredientes que darão vida a essa nova fase. Quanto mais você aprender a equilibrar iniciativa e cooperação, maiores serão as oportunidades de crescimento que esse trânsito poderá proporcionar para você. Ascendente em Capricórnio. Se você possui ascendente em Capricórnio, Marte em Gêmeos, direciona a sua energia para a organização da sua vida prática, já que ele passa a transitar pela casa 6 do seu mapa natal, que é o setor da rotina, do trabalho, da saúde, dos hábitos e das responsabilidades do dia a dia. É uma casa que fala de serviço. Esse é um período de muito movimento em que você tende a sentir uma necessidade maior de produzir, de resolver pendências e tornar a sua rotina mais dinâmica e eficiente. A casa 6, ela representa a forma como nós administramos o nosso tempo e a nossa energia. Com Marte nesse setor, é provável que o ritmo de trabalho aumente, traga novos projetos, tarefas ou responsabilidades. Esse é um excelente momento para implementar mudanças na organização do cotidiano, desenvolver novas habilidades, iniciar uma atividade física, por exemplo, ou criar hábitos que favoreçam mais a produtividade e o seu bem-estar. Marte, ele oferece disposição para agir, mas também ele pede cuidado para que o excesso de compromisso não leve ao seu esgotamento. Lembrando que a casa 6 também fala da nossa saúde, né? Como Marte ele estará em Gêmeos, a mente ela tende a ficar mais acelerada e boa parte do trabalho pode envolver comunicação, negociações, estudos, reuniões, escrita ou deslocamentos frequentes. Será importante você estabelecer prioridades, pois a tendência de assumir muitas tarefas durante esse período, ela pode gerar dispersão, ansiedade e também diminuir a eficiência das suas atitudes. O desafio será você trabalhar de uma forma inteligente e não apenas intensa. Outro ponto que temos que levar em conta é que Marte ele rege a casa 4 do seu mapa, que é o setor da família, do lar, das raízes, das suas bases e da sua vida privada. Isso mostra que poderá haver uma forte conexão entre as demandas do cotidiano e os assuntos domésticos. Mudanças na rotina podem acontecer por questões familiares, reformas na casa, por exemplo, responsabilidades com parentes ou decisões importantes relacionadas ao ambiente em que você vive, ou até mesmo essas mudanças na rotina podem afetar diretamente o seu ambiente familiar, ao seu lar, as questões ligadas à sua família. Em alguns casos, esse também pode ser um período de reorganização da sua vida familiar para dar suporte aos seus novos projetos profissionais ou aos novos hábitos que você venha a adquirir então durante esse período. Encontrar um equilíbrio entre as responsabilidades externas e o bem-estar dentro de casa será fundamental para você conseguir aproveitar esse trânsito de uma maneira mais harmoniosa. Afinal, quando a base ela está bem fortalecida, torna-se muito mais fácil de lidar com os desafios da rotina. O grande aprendizado desse trânsito para você, que possui o ascendente em Capricórnio, portanto, é perceber que grandes conquistas, elas começam nas pequenas atitudes do dia a dia. Marte na casa 6, ele impulsiona você a agir com mais disciplina e eficiência, enquanto a sua regência sobre a casa 4 mostra que cuidar da sua base emocional e familiar será parte essencial desse processo. Ao organizar a sua rotina e fortalecer suas estruturas, você estará construindo um alicerce sólido para os próximos passos da sua vida. Ascendente em Aquário. Para você, que possui o ascendente em Aquário, a entrada de Marte em Gêmeos traz um período de maior entusiasmo, criatividade e expressão pessoal, porque Marte ele passa a transitar pela casa 5 do seu mapa natal, o setor dos romances, dos prazeres, da criatividade, dos filhos, crianças, hobbies, lazer e de tudo aquilo que desperta a alegria e a autenticidade. Esse é um trânsito que convida você a viver com mais espontaneidade, assumir riscos calculados e dar mais espaço para aquilo que faz seu coração vibrar de verdade. A casa 5, ela é um lugar onde nós mostramos ao mundo os nossos talentos e também a nossa capacidade de criar. Com Marte nesse setor, você poderá sentir uma forte motivação para iniciar projetos criativos, por exemplo, para desenvolver um novo hobby, empreender, produzir conteúdo ou investir em atividades que permitam expressar a sua individualidade, a sua criatividade. Também é um excelente momento para resgatar paixões antigas ou finalmente colocar em prática as ideias que estavam apenas no campo da imaginação. Na vida afetiva,
Esse trânsito, ele tende a movimentar bastante os romances. Para quem está solteiro, novas oportunidades de conhecer pessoas podem surgir com mais facilidade, por exemplo, especialmente por meio de conversas, de estudos, das redes sociais, da comunicação ou de ambientes intelectualmente estimulantes, já que Marte estará no signo de Gêmeos. Para quem está em um relacionamento, o período ele favorece mais leveza, dispersão e experiências compartilhadas, mas também ele pede um cuidado para que discussões motivadas por impulsividade ou por excesso de racionalização não prejudiquem conexões emocionais. Existe outro aspecto a se levar em conta, que é o fato de Marte ele reger a casa 3 do seu mapa natal, que é o setor da comunicação, dos estudos, dos irmãos, vizinhos, deslocamentos e também da aprendizagem cotidiana. Isso significa que a sua criatividade ela estará profundamente ligada à sua capacidade de comunicar as suas ideias, de se expressar, escrever, ensinar, gravar vídeos, criar conteúdo, participar de cursos, palestras ou desenvolver projetos ligados à comunicação poderá trazer para você excelentes resultados durante esse período. Somente ela tende a estar muito mais rápida e criativa, favorecendo soluções inovadoras para desafios antigos, por exemplo, ou para novos desafios. Ao mesmo tempo, será importante que você evite a dispersão, porque Gêmeos ele oferece muitas possibilidades, enquanto Marte ele impulsiona a ação. Essa combinação pode gerar entusiasmo para iniciar diversos projetos ao mesmo tempo, mas nem sempre a mesma disposição para concluí-los. Você pode ficar só na superfície deles. O segredo, então, será escolher aquilo que realmente desperta o seu interesse e direcionar a sua energia de forma consciente para isso. O grande aprendizado desse trânsito para você que possui o ascendente em Aquário é compreender que criar também é uma forma de agir. Marte, na casa 5, ele desperta coragem para mostrar os seus talentos e viver com mais autenticidade, enquanto a sua regência sobre a casa 3 revela que as suas palavras, as suas ideias e conhecimentos, eles podem se transformar em ferramentas poderosas para abrir novos caminhos para você. Quanto mais você confiar na sua capacidade de se expressar, maiores serão as oportunidades de crescimento, reconhecimento e realização durante este ciclo. Ascendente em Peixes. Para você que possui o ascendente em Peixes, a entrada de Marte em Gêmeos direciona a sua energia para assuntos ligados ao seu lar, à família e às bases da sua vida. Marte ele passa a transitar pela casa 4 do seu mapa natal, que é um setor que representa as suas raízes, o ambiente doméstico, a vida privada, a relação com a família, a estrutura emocional que sustenta todas as outras áreas do seu mapa ou da sua vida. Esse é um período que pode trazer bastante movimentação dentro de casa e despertar também a necessidade de reorganizar aquilo que lhe proporciona segurança. A casa 4, ela também fala dos alicerces sobre os quais nós construímos a nossa vida. Por isso, esse trânsito pode coincidir com mudanças de residência, por exemplo, com reformas, reorganização do ambiente físico, decisões familiares ou conversas importantes com pessoas próximas desse ambiente familiar. Marte ele traz iniciativa para resolver pendências e enfrentar questões que talvez estivessem sendo adiadas, por exemplo. Mas também ele pede cuidado para que pequenas divergências não se transformem em conflitos dentro do ambiente e com pessoas desse ambiente familiar. Como Marte ele estará em Gêmeos, a comunicação ela será uma peça-chave nesse processo. Muitos assuntos poderão ser resolvidos através do diálogo, de acordos e de uma maior disposição para ouvir diferentes pontos de vista. Ao mesmo tempo, a convivência diária ela pode ficar mais intensa, exigindo paciência para evitar discussões motivadas por mal-entendidos ou por respostas impulsivas. Existe um aspecto muito significativo desse trânsito para você que possui o ascendente em Peixes, que é o fato de Marte reger a casa 2 do seu mapa natal, que é o setor dos recursos financeiros, dos talentos, dos bens materiais, de valores, autoestima, posses. Isso mostra que as questões familiares e domésticas elas estarão diretamente conectadas à sua vida financeira. Pode haver, por exemplo, investimentos no imóvel, despesas relacionadas à casa ou à família, mas também oportunidades de fortalecer a sua segurança material justamente ao construir uma base mais sólida para o seu futuro. Esse também é um excelente momento para você refletir sobre aquilo que realmente representa a segurança para você. A casa 2, ela fala do valor que nós atribuímos a nós mesmos, enquanto a casa 4 representa nossas raízes. Juntas, essas energias, elas mostram que fortalecer a sua autoestima e organizar a sua vida material passa muitas vezes por resolver pendências emocionais, familiares ou estruturais que vinham consumindo a sua energia ou te travando.
O grande aprendizado desse trânsito para você que possui o ascendente em peixes é compreender que crescer também significa fortalecer as nossas próprias bases. Marte, na casa 4, ele impulsiona mudanças no ambiente doméstico e na vida familiar, enquanto a sua regência sobre a casa 2 mostra que uma base emocional mais estável tende a refletir diretamente na sua prosperidade e na maneira como você constrói seus recursos. Ao cuidar das suas raízes, você cria as condições necessárias para desenvolver uma vida mais segura, equilibrada e abundante nos próximos meses. Então, essas foram as previsões desse trânsito de Marte pelo signo de Gêmeos, que vai até o dia 11 de agosto, para todos os ascendentes. Eu gostaria de pedir para vocês deixarem o seu gostei no vídeo, compartilhar com quem possa ter interesse pelo assunto e também deixar o seu comentário para ajudar o nosso canal a crescer aqui no YouTube. Eu também gostaria de lembrar que para você saber como vai funcionar de uma maneira mais específica esse momento astrológico para a sua vida, é importante você fazer uma leitura personalizada voltada para o seu próprio mapa natal, onde são avaliados todos os pontos e planetas específicos do seu próprio mapa, e aí a gente consegue ter um direcionamento muito mais claro e objetivo sobre como esse trânsito tende a funcionar e se manifestar na sua vida em específico. Se você quiser mais informações acerca das leituras de mapas, é só me enviar um e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo. E se você assistiu até aqui e quer a sua leitura com um valor promocional, escreva no e-mail "Eu vim do YouTube", que eu vou ter valores promocionais para vocês que vierem então desse vídeo e me pedirem uma leitura personalizada. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui e até o próximo vídeo.